Então esses aí são alguns destroços. Olha só como que tá, como que a floresta invadiu essa casa. Não vou entrar porque pode ter cobra aqui, tá, gente? Isso aqui é só uma parte do que tem ali embaixo. Mas olha só como que a floresta, né, invadiu, estourou telhado. Aqui também, ó, dá pra ter uma ideia. Olhando aqui por dentro, por fora, né, olhando lá dentro a gente vê, ó. Olha só. Muita teia de aranha aqui. Não sei se a câmera vai pegar. Olha aqui, ó. Olha isso. Deixa eu tentar ver com a câmera se pega. Tomou conta. Tomou conta. E aqui é uma vila abandonada. E ali embaixo também diversas. Isso aqui é muito antigo, galera. A gente tá aqui na fábrica, na Fazenda Ipanema, antiga fábrica real de ferro. Isso daqui é um vilarejo que foi construído bem depois disso, tá? A fábrica é de 1810, 1809, meados desse ano. Então é muito antiga. Essas casas aqui que vieram depois, vocês viram, né, o estado de conservação delas. Então o que vocês vão ver lá pra frente é muita história, é muita coisa interessante e vale muito a pena vocês continuarem aí. E essa fábrica, ela trabalhou durante 4 anos, até que veio uma ordem lá de Portugal para barrar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, até uma cachoeira. Essa ponte também, que foi construída de aço, algumas peças também vieram importadas. Tem todo um sistema subterrâneo aqui para poder gerar a energia desse lugar. Onde a cachoeira deságua ali, a represa está mais alta. Tudo circula, né, em torno para gerar energia por força motriz, né? Então tem umas rodas ali que geram também a energia, que geravam a energia do local. Então era um negócio autossustentável. Mas enfim, veio uma ordem para cá para suspender, porque Portugal não queria que o Brasil tivesse fábricas, exceto para que não fosse fazer roupas para os escravos. Só isso. Eles não permitiam mais que tivessem fábricas aqui. E aí o negócio ficou parado até 1808, que quando veio lá uma carta régia, né? E essa carta do Dom João VI, a carta régia, que foi feita em 1810, como eu falei, ela tinha um objetivo principal de fazer a economia girar. Porque na época, basicamente aqui o que girava era cana de açúcar, plantações e tudo mais. E aí é onde esse estabelecimento passou a se chamar Fábrica de Ferro São João de Ipanema. Então chegaram também as primeiras informações de fábrica, chegaram também os primeiros escravos, bois, né? E alguns investimentos do governo de Portugal. E aí eles mandaram para cá um sueco, onde ele que cuidou, ele estabeleceu algumas construções daqui, que é onde a gente vai mostrar, como casa de fundição, o próprio açude, né, que eu mostrei no começo lá, a casa da administração, senzala, um hospital que eu não sei se realmente teve, né? Eu vou mostrar um pouco a história para vocês, mas tudo indica que não, não funcionou. Enfim, ele veio para cá e fez essas melhorias, forno de cal e quartel também estabelecido aqui na região. Aliás, dentro da fazenda. Esse daqui é um canal, né? Esse canal aqui é onde eu mencionei que vem a água lá da nascente, né? Da represa, onde deságua e passa aqui. Por aqui tem as casas, né? Onde tinham, né? Agora não tem mais, aqui só tem as ruínas. Mas tinham as engrenagens aqui, as rodas, que então faziam as energias por aqui girar. E a gente vai chegando aqui logo dos primeiros 2 fornos. Esses 2 fornos aqui, eles foram construídos com a chegada,
o término, né, do sueco e com a chegada do Venhagen, um alemão, onde ele assumiu a posse depois do sueco, onde o sueco permaneceu aqui por 4 anos. Então ele chegou aqui, o Venhagen, construiu já esses 2 fornos. Aqui a gente tem a parte de uma roda de ferro aqui enorme, né? As engrenagens. E olha aí a água. Então basicamente todo esse canal era para gerar energia. Aqui não tem mais, mas aqui tinha as máquinas, né? Que onde recebiam a transmissão. Provavelmente esse eixo, ele ficava ali, recebia a transmissão da força motriz da água e gerava energia para o local. Bom, então esses 2 fornos aqui, eles foram construídos por Venhagen. E aqui as altas temperaturas dominavam isso daqui. Esse local é onde os escravos, né, trabalhavam. E a história fala, né, muito dos escravos aqui. Não tem histórias muito boas, né? Eu vou contar mais detalhes para vocês. Mas a verdade é que os escravos eram considerados de 15 anos até 30 anos úteis. Então a partir dos 15 anos era onde já estavam aptos, né, esses adolescentes, para poder trabalharem nesses fornos em altas temperaturas. E a história conta que em 1818, né, foram construídos 3 cruzes na inauguração desses 2 fornos grandes aí. E essas cruzes, uma estão aqui na Pedra Branca, uma no Museu Sorocabano, e a outra eu vou confirmar onde tá, mas ela tá aqui dentro mesmo. E aqui a gente está chegando no Alto Forno de Mursa. Essa daqui é uma outra tecnologia, inclusive foi feito pelo 3º gestor depois de Venhagen. Venhagen foi o 2º e o Mursa foi o 3º gestor. Ele construiu esse forno aqui de 12 metros de altura. Abastecimento deveria ser por cima, tinha até um elevador aqui, mas a verdade é que nunca foi utilizado por falta de uma tecnologia de uma máquina insufladora. E essa fábrica, ela teve ativa por muitos anos, né? Até ela ser encerrada. Mais pra frente eu vou contar um pouquinho também mais. A força motriz aqui, como eu já falei, é muito grande e tinham 29 rodas ao todo aqui, né, que geravam energia para tudo isso. E também muitas coisas aqui foram feitas, né, muitas peças importantes, canhão para guerra. Inclusive no Museu de Ipiranga, né, na praça lá de Ipiranga, tem um que foi construído aqui. O objetivo de Venhagen, como diretor daqui, era principalmente que as coisas fossem melhorando, fossem evoluindo. Porém o custo era muito alto. De tudo que fabricava aqui, de tentar mandar para fora. Era bem escasso, questão de transporte. E o Brasil importava muito ferro, né, da Europa. Então acabava saindo até mais barato importar o ferro da Europa do que a produção aqui. E aí isso ficou dificultando as coisas. Ele enfrentou diversos problemas. Tinha muito protesto de funcionários que estavam aqui, oriundos da Europa, os prussianos. Bom, os prussianos é o que seria o povo do norte da Polônia, o que seria hoje a Lituânia, a Estônia, parte da Polônia também. Bom, e esse povo que estava aqui já trabalhando, eles estavam fazendo greves, não recebiam salários, estavam sendo escravizados, essa é a verdade. Começaram as negociações, onde o governo fez propostas de mão de obra, tentaram pagar inclusive os prussianos com ferro e não aceitaram. E aí, já que estavam tendo problemas com os prussianos, eles falaram, beleza, vamos trazer então o pessoal da Alemanha. E aí começaram a chegar por aqui, o pessoal da Alemanha, mas a verdade é que começaram a ter problemas igual dos prussianos, porque os alemães chegavam aqui e começaram a ter problemas, né, igual os prussianos. Não recebiam, as condições muito precárias, o tempo de trabalho muito longo, a jornada, né, de trabalho muito longa, muito exaustiva. E aí os alemães também começaram, né, a parar, a fazer a mesma coisa que os prussianos estavam fazendo, protestar. Alguns relatos aqui falam que a jornada de trabalho aqui era das 5 da manhã até as 8 da noite. E aí no verão eles tinham meia hora de almoço e 1h30 de janta. E no inverno era meia hora de almoço e meia hora de janta. Então bem pesado. Não era fácil não. A gente andando aqui, a gente consegue ver também algumas locomotivas.
para poder transportar. O ferro é pesado, né, galera? Então tem essas locomotivas aqui para transporte. Tem aqui, tem uma ali embaixo. Mas são tudo da época e utilizadas aqui. Hoje em dia nós temos empilhadeira, né? Mas naquela época não. E como o ferro era muito pesado, era extremamente útil e necessário esses trens. E aí distintos povos passaram por aqui. Não só os alemães, mas também escravos, os africanos livres. Isso era uma forma de tentar legalizar a escravidão, onde chamavam os escravos livres, que eles vinham para cá, teoricamente era um emprego, né, para eles. Juridicamente eles tinham essa resguarda, mas chegavam aqui e eram explorados. Então as condições de trabalho muito perigosas, os fornos, né, extremamente perigosos, fundição pesada, condições de saúde, né, também. Então tudo isso fazia com que ninguém queria ficar aqui. E tudo isso acontecendo de 1809 a 1817. E aí em 1822 chega a independência do Brasil. Bom, e aí em 1822 os escravos chegando no Brasil, tráfico, né, de escravos por navio. O Brasil, enfim, é independente. Porém, o reconhecimento de independência do Brasil dependia muito do fim, a abolição à escravidão. E aí começaram as pressões, né, do governo da Inglaterra, de toda a Europa, né, em cima do Brasil, para acabar com isso. E cedendo às pressões, de certa forma, teve um tratado assinado de que em 3 anos, isso em 1826, ou seja, de 22 a 26 passaram-se 4 anos, e aí teve outro tratado que foi assinado para que em 3 anos o Brasil acabasse de vez com isso. Porém, não foi cumprido. Por quê? Os escravos não eram aproveitados somente aqui na Fábrica Real Ipanema. Os escravos eram levados para as outras obras também, para hospitais, para desenvolvimento do país. Afinal, tinha acabado de ser um país independente e precisava ter, né, mão de obra. Bom, e aí o Marquês de Barbacena, em 1831, então 22, depois 26, depois 31, ele declara a abolição aos escravos, né, com uma condição, para tentar facilitar esse processo, que não foi fácil, né? Eles colocaram uma regra para que os escravos, né, os africanos que não eram escravos, eu estou usando o termo escravo porque eles foram escravizados aqui, mas de que eles tinham que ficar aqui durante 14 anos como aprendizes, e aí sim, depois desses 14 anos, eles eram livres, libertos. Mas não foi bem isso que aconteceu. Isso é para inglês ver, por isso que tem esse termo. É uma história muito longa, eu tô tentando resumir, tem várias leituras, né? Como por exemplo, isso daqui é a casa de armas. A Pan vai falar um pouquinho, deixa eu vir pra cá. Vamos mostrar um pouco aqui, ó, deixa eu só pegar. Essa daqui é a casa de armas, onde eram fabricadas, né, as armas. Inclusive, muita gente fala que as armas utilizadas na Guerra do Paraguai foram fabricadas aqui. Mas a verdade é que não. Quem venceu foram Uruguai, Brasil e Argentina, que venceram a Guerra do Paraguai. E as armas utilizadas pelo Brasil eram armas que vinham importadas, né, da Alemanha e principalmente da Bélgica. As armas belgas eram mais baratas do que as armas da Alemanha. Então essas armas que foram utilizadas. Aqui não teve nenhuma arma que foi utilizada na Guerra do Paraguai. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, esse galpão é um galpão gigantesco. Eu tô aqui em cima no mezanino, aí tem toda aquela parte de baixo ali, ó. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês, aqui a parede, ó, as pedras foram todas esculpidas à mão, olha. Vocês podem ver aqui as marcas. Foi todo restaurado esse galpão aqui, mas sempre mantendo a originalidade, tá? Então é um galpão bem grandão, ó. Vou dar um giro aqui. Inclusive aqui, pessoal, ó, o chão também é de madeira. E aqui, ó, deixa eu mostrar, os pregos, eles foram construídos
aqui, ó. Toda a parte de ferro, ó, aquela parte ali também em cima, ali da coluna, e aquelas vigas ali de ferro lá em cima, ó. Olha ali, tem vários passarinhos aqui também. Olha ali, todas aquelas vigas de ferro ali, ó, foram construídas aqui. E aqui, ó, pessoal, eu vou descer. A gente tava lá no mezanino lá em cima, agora eu vou vir aqui na parte de baixo, entrar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tudo muito bem restaurado aqui, ó, as madeiras. Vamos descendo aqui. Ó, ali tem um maquinário. Vamos lá dar uma olhada. Lembrando que aqui é a casa das armas brancas, tá? Então, ó, andando por aqui, a gente tava no mezanino ali em cima. E, ó, olha como é grande esse lugar. Super alto. Ali tem a ponte. E vamos dar uma olhada aqui nessas máquinas. Olha a imensidão dessa máquina. Gigante. Vamos ver aqui, ó. Olha por dentro ali. Vamos ver. Nossa, enorme essa máquina. Eu não entendo assim muito de máquina. Olha, aqui é outra máquina. Aqui temos mais uma. E aqui atrás outra. Outra máquina aqui, ó. E eu vou sair aqui fora para mostrar também. Olha ali, ó. Ali tá a cachoeira. Como choveu bastante, aí a vazão de água tá bem grande, ó. Pra ir lá perto. Olha aí, pessoal. Nossa, é bem forte mesmo. Aí vai ali, ó. Todo ali. E aqui, ó. Olha a imensidão dessa casa das armas. Enorme. Bom, e aí como o Brasil estava meio sem jeito, né, para essa questão de abolição à escravidão, o que acabou acontecendo? Em 1845, os ingleses declararam, surgiu uma lei nova, de que eles mesmos julgariam os navios que fossem capturados, independente de qualquer lugar que eles fossem capturados. E aí, né, quem não cumprisse ou quem desobedecesse estaria sujeito à repressão. E aí, imagina, o poder de um país de primeiro mundo reprimir um país que acabou de ser independente, né, que estava tentando conquistar, né, a sua independência de fato. E aí, depois de 5 anos, através da lei Eusébio de Queiroz, que finalmente foi abolido de fato, né, essa escravidão. A guerra com o Paraguai, ela começou em 1864 até 1870. E aí pensaram em reativar essa fábrica. Para quê? Para construir as armas para essa guerra. Mas a verdade é que essa fábrica que vocês estão vendo aqui, meus amigos e amigas, ela não produziu as armas para o Paraguai. Eu vi algum pessoal comentando, né, que daqui saíram armas para a guerra do Paraguai, mas a história não fala isso. Ali tem uma roda, eu vou tentar chegar mais perto lá, mas só para vocês entenderem. A represa, ela começa aqui, ela deságua lá atrás, ela tem essa queda de água. Como eu falei, 29, né, de rodas a água. Então aqui tem até uma delas, ó, que está desativada, onde a gente consegue ver ainda o canal, né? Que tá aqui, ó. A roda é aquela ali, ó. Esse daqui é um dos canais. E aí, descendo ali, onde eu já mostrei que toda essa região tem essa infraestrutura, né? Essa engenharia, onde as rodas geravam energia por força motriz.
Muito louco isso, né? Engenharia há mais de 200 anos. Bom, galera, e logo do lado aqui do rio, da represa, tem essa Casa da Guarda. Essa Casa da Guarda aqui foi fundada em 1811, né? Logo lá no início, né? Junto com a fazenda. E aqui tem duas teorias. Uma teoria de que o pessoal usava para guardar as armas que eram produzidas ali, eu vou mostrar para vocês. É uma espécie de cela. Mas também a outra teoria diz que aqui também era uma prisão comum e militar. Então existem essas duas teorias. Não sei qual que é a verdade exata, mas eu vou mostrar lá para vocês. Legal de ver esses tijolos, né? As construções aqui de que são pedras esculpidas à mão. E elas eram fixadas, né, com óleo de baleia e terra. Porque não tinha cimento, né? Aliás, não sei se tinha. Mas eles usavam essa terra e óleo de baleia para poder fixar. Então vejam que os tijolos, né, são pedras que foram esculpidas, né, até conseguir fazer essa formação de paredes. As janelas aqui são de ferro mesmo, fundidas e construídas aqui, trabalhadas aqui. As colunas aqui estão conservadas, colunas de ferro que sustentam todas esse mezanino, essa estrutura de madeira. E aqui é onde eu comentei que existem essas teorias. Possivelmente aqui era a cela, ou possivelmente também aqui era a casa de armas, onde guardavam-se as armas produzidas para ficarem bem seguras. Está um portão de ferro também, bem conservado. Ele tem essas marcas de oxidação aqui levemente, mas está bem íntegro. E aí essa porta de ferro aqui, que deve ser bastante pesada, com português ainda, né, de Portugal, ou em desenvolvimento do Brasil, com C cedilha e Brasil com Z. Ela foi construída, né, em homenagem à maioridade de Dom Pedro II. Porém, Dom Pedro II não conseguiu vir aqui em 18 de julho de 1841. Dom Pedro II não pôde vir aqui na inauguração dessa porta, que fizeram homenagem para ele, porque estava em revolta dos liberais. Então esse movimento não permitiu que ele viesse aqui. Ele conseguiu vir aqui apenas 5 anos depois, em 1846. E aí foi onde ele também ficou um bom tempo aqui, trouxe toda a sua família, toda a sua equipe, né, digamos assim, e ficou aqui por alguns meses. E pessoal, todas as colunas daqui dessa Casa das Armas, elas são formadas por blocos de arenito, serrados e talhados à mão. E olha o tamanho dessas colunas aqui. E com o término, pessoal, das operações aqui da fábrica, que foi em 1895, esse prédio aqui ele foi utilizado pelo Ministério do Exército e depois pelo Ministério da Agricultura como depósito de materiais. Então fica aí mais uma curiosidade para vocês do que aconteceu, né, após ser encerradas as operações aqui nesse galpão aqui da Casa de Armas. Bom, galera, e realmente isso daqui é uma floresta. Tem muito bichinho aqui. A gente tá se revezando, hora eu vou, hora a Pan vai. Mas vamos lá. Essa ponte aqui, ó, como eu mencionei no início do vídeo, estrutura férrea e também de madeira, né, que combinam a estrutura, que fazem toda a fortificação dela, foi importada, né? Esses tijolos aqui, esses blocos, né, enormes aqui, fixados, né, com óleo de baleia e areia, né, como eu já falei, a Pan deve ter falado também. Esses detalhes aqui de ferro, a fixação ali, ó, tem uma grande porca.
tudo produzido aqui. Então vamos entrar aqui, passar nesse túnel. Esse galpão é o que a Pan já entrou, a gente mostrou para vocês, que é a fábrica de armas. Então não vou entrar novamente lá, mas eu queria mostrar para vocês essa visão daqui, ó, dessa ponte que liga, né, a entrada da fazenda até aqui. Hoje eu tô falando mais fazenda, né, gente, porque a fábrica já foi desativada. A gente tá basicamente visitando as ruínas. Aqui tem mais 3 trilhas, para você fazer as trilhas aqui que vão na Cruz de Ferro, lá no morro. E as outras 2 trilhas, vai passar o nome delas aqui no vídeo para vocês, que eu não lembro agora de cabeça. Você precisa ter um guia. E aí o guia, você chega aqui, conversa com o pessoal que toma conta aqui e você consegue. É muita caminhada, tá? Então quem tá afim, recomendo fazer, porque é muito bonito. Agora venha preparado, inclusive com repelente. O pessoal que trabalha aqui também tem os maquinários, né, para cuidar, para manter o local sempre, manter o local patrimônio, né, um patrimônio histórico. Olha a entrada disso daqui, gente. Olha a entrada. Essa era a casa da administração da fazenda. Olha só, outro canal. Deixa eu parar aqui e mostrar pra vocês. Outro canal que deságua da represa aqui. Ele passa nessa ponte e vai pra lá. E o mais incrível que eu acho disso é que tudo foi pensado. Esses canais de água é para energia de força motriz. Então é incrível, né? É uma tecnologia antiga e bastante utilizada, né? Naquela época é o recurso que mais tinha. Essa sede da administração, quando Dom Pedro veio para cá, foi construído para hospedar ele. E essa casa foi levantada em semanas. Tudo para receber Dom Pedro II. Era para ele vir em 41 e aí eles vieram em 46 com todo o pessoal dele e ficaram hospedados aqui por alguns meses. Mais uma locomotiva, né, que era utilizada para transportar o ferro. Olha aí. Tá conservada até onde pode, né? O ferro aqui ele deteriorou um pouco, mas tá aí, ó, tudo maquinário, as engrenagens. E com certeza isso daí puxava alguns vagões de ferro, né, pela fazenda. Obviamente acho que não era aqui. Os trilhos, eles ficavam espalhados. Inclusive na entrada da fazenda, quando a gente chegou, tinha uma ferrovia. Acredito eu que está desativada. Tô chegando aqui na parte de trás da sede administrativa e casa, né? Por onde ficou aí o Dom Pedro II na sua passagem. Incrível, né, gente? Esse era o quintal. Vamos entrar por aqui. Tomar sempre cuidado aqui com cobra. O pessoal recomendou a gente ter cuidado. Olha aí. Esse aqui era um dos quintais, né? E aí Dom Pedro II esteve aqui.
E olha aqui, esse é a vista do quintal deles. Que aqui é a represa, né? Onde eu já mostrei. Bom, é isso, galera. Vamos voltar agora lá. Passou um urubu aqui gigante. Deu até um medo. Tomei um susto aqui. Mas é isso. Muito bonito aqui. Agora vamos voltar lá pro carro, que eu quero mostrar mais uma coisa pra vocês. É uma parte um pouco triste, mas acho muito importante mostrar para complementar a história desse local. A gente vai agora lá na Casa dos Escravos. Ó, galera, e aqui era onde os escravos moravam, nessas casinhas aqui. Eu tô até com medo de entrar. Não é recomendado entrar aqui, porque pode ter cobra, né, animais peçonhentos. A única coisa que eu peço pra vocês é que deixem um like nesse vídeo, porque vai ajudar bastante a gente, por todo esse sacrifício, digamos assim. Mas aqui, infelizmente, as condições eram muito precárias, né, para os escravos. Como eu tinha comentado já, de 15 a 30 anos, os escravos eram úteis, né, nessa faixa de idade. As mulheres e crianças, elas ficavam na colheita, plantação, eram responsáveis por cuidar de plantação de milho, enquanto os escravos, né, os homens trabalhavam, então elas tinham que cuidar disso. Mas aqui as condições de saúde e saneamento eram muito precárias. Infelizmente, muitas pessoas morriam de doenças, como lepra, varíola, morféia, até mesmo febre, né? O pessoal tinha febre e acabava falecendo. Existem relatos aqui de que 4 bebês morreram na história da Fazenda Ipanema antes de completarem 4 meses de vida. Morreram, como por exemplo, por infecções no umbigo. Esses são relatos que tem historiados aqui, tá bom? Então, infelizmente, aqui tem uma história triste. À noite, os escravos, né, eles eram presos aqui para não fugirem. Como eles passavam fome também, tem relatos também que falam que os escravos, teve escravo que roubou milho para comer da própria plantação dos seus senhores, e aí eles eram castigados, né? E para não ser castigados, eles fugiam. E aqui a gente tá bem no meio de uma floresta, né, pessoal? Então você imagina, tem bicho, tem um monte de coisa. Bom, é uma história um pouco meio tensa, né? Eu vou até embora daqui, é um clima meio pesado, meio difícil tá até aqui, sabe? Mas nada apaga a história, né? A história precisa ser lembrada, e hoje comemorar isso, né? Principalmente o fim dessa escravidão e de tudo isso, de todo esse sofrimento aí que o povo, né, lá em 1850 sofreu. Até antes disso, depois disso, né? Enfim, é isso. Bom, pessoal, e com todos esses acontecimentos aí, final da Fazenda Ipanema em 1850, em 1860, Itapura começou a ser construída. E aí o que eles pensaram principalmente? Precisamos de pessoas qualificadas, né? E ninguém melhor do que os escravos que estavam aqui na Fazenda Ipanema, já que estava desativando, levar esse pessoal para Itapura, porque eles precisavam lá de engenheiros, de mestres de obra, de mestres de fundição, de mestres, de pessoas que entendiam de carpintaria e principalmente de estrutura, de ferro. E todo mundo que vinha para cá, mesmo que sejam escravos, sabiam fazer muito bem isso. E aí alguns escravos foram transferidos para Itapura e outros não. Bom, a fábrica aqui parada
nessa crise, tentando reativar. O Mursa era o administrador, aquele que criou aquele forno que nunca foi utilizado. Ele ordenou que retornassem alguns escravos para cá porque ele queria fazer isso aqui girar novamente. E aí chegaram alguns escravos aqui de volta, eles gastaram dinheiro com todo esse translado para transferir para cá novamente os escravos. Porém, quando chegaram os escravos aqui, a maioria estavam cansados, estavam com mais de 30 anos de idade. E aí começou a gerar um desgaste, porque Mursa falou que Dom Pedro II tentou enganar ele, mandando para cá a pior mão de obra, os piores escravos e tudo mais. Mas na verdade, Dom Pedro II ele queria que a indústria fosse retomada aqui, porque ele gostava muito, ele era apaixonado por fábrica e tudo mais. Mas com essa baixa produtividade, a fábrica já não vendia, chegou a não vender absolutamente nada aqui, não havia mais recursos para fazer essa fábrica funcionar. Galera, estamos nos despedindo aqui da Fazenda Ipanema. Como vocês podem ver, realmente, olha, é uma floresta, você escuta o barulho dos pássaros. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever, deixa aquele joinha para ajudar a gente. Obrigada por assistir, um beijo, até a próxima, tchau!